Os Balcãs são uma região onde política, identidade e futebol se misturam numa tensão constante. A dissolução da antiga Iugoslávia deixou cicatrizes profundas que até hoje mexem com a cabeça das pessoas. Sérvia, Albânia, Bósnia, Croácia, cada país carrega ressentimentos e histórias não resolvidas. E isso não fica só na política, aparece também no campo. Isso ficou claro no jogo recente entre Albânia e Sérvia, válido pelas eliminatórias da Copa de 2026. O clima era tenso, torcedores albaneses rasgaram bandeiras da Sérvia. A bandeira sérvia foi exibida quase escondida no estádio. Mais de 2.000 policiais foram mobilizados, tecnologia anti-drones foi usada e torcedores visitantes foram proibidos. E tudo isso não foi só por causa de um jogo, foi por causa de décadas de tensões políticas, étnicas e territoriais que seguem influenciando cada encontro entre essas seleções. Quem lembra do polêmico Albânia e Sérvia de 2014? Um drone carregando a bandeira da Grande Albânia em Belgrado causou uma confusão generalizada e suspendeu a partida. É impossível separar futebol e política naquela região. E assistindo este jogo, uma ideia antiga voltou para a minha cabeça. A seleção da Sérvia talvez seja o maior desperdício de talento do futebol europeu nos últimos 15 anos. Ou um dos maiores. Vamos aos fatos. Eliminada na fase de grupos da Copa do Mundo de 2010, 2018 e 2022, não se classificou para as Euros de 2012, 2016 e 2020. Em 2024, até conseguiu a vaga, mas caiu novamente na fase de grupos com atuações patéticas e empates sem gols. É um currículo decepcionante para um país que produziu mais de uma geração de ouro nesse período. Agora vou citar aqui para vocês jogadores que exemplificam o que eu estou falando. Como essa geração dos últimos 15 anos da seleção da Sérvia foi um desperdício. Começando pelos nomes menos lembrados, mas com boas carreiras. Markovic, Benfica e Liverpool, ponta rápido e habilidoso. Zivkovic, revelado no Partizan, destaque no Mundial Sub-20 2015, hoje joga no PAOK da Grécia. Suleimani se destacou na Eredivisie e no Benfica, hoje está no Young Boys. Spajric e Vilikovic, zagueiros sólidos e consistentes. Grujic, comprado pelo Liverpool, rodou pela Bundesliga e hoje está no Porto. Djuricic, meia técnico com passagens por clubes italianos. Feza, volante muito vitorioso no Benfica. Esses jogadores seriam titulares em várias seleções médias da Europa, mas na Sérvia foram engolidos pela bagunça institucional e má gestão. Agora eu vou falar para vocês aqui nomes grandes, nomes de destaque em grandes clubes europeus, alguns craques de bola. Matic, peça-chave no Chelsea United, um dos volantes mais sólidos da Premier League por anos. Vidic, ídolo no United, campeão europeu e da Premier League, várias vezes campeão da Premier League pelo United, eleito o melhor jogador da Premier League 2 vezes, zagueiro dominante.
e foi um zagueiro que fez uma dupla com o Fernan, uma dupla fantástica, um dos melhores zagueiros do século XXI, sem sombra de dúvidas. Ivanovic, polivalente, jogava de lateral e zagueiro, também campeão da Champions League e da Premier League pelo Chelsea. Kolarov, cobrador de faltas, jogou no City, Roma e Inter, muito bom jogador. Tadic liderou o Ajax naquela histórica campanha da Champions 18-19, mas nunca teve o mesmo impacto na seleção. Mitrovic, maior artilheiro da história da seleção, referência no jogo aéreo. Vlahovic, jovem estrela de destaque na Juventus, mas ainda sem grande atuação pela seleção. Milenkovic-Savic, ídolo na Lazio, técnico e físico, hoje no Al Hilal, um talento claro que nunca brilhou de fato pela seleção. Então, como a gente viu aqui, bons jogadores não faltam na seleção da Sérvia. Tem ótimos jogadores. Mas por que não deu certo? Porque o conjunto, a junção desses jogadores não deu resultado. A Sérvia não conseguiu fazer campanhas minimamente aceitáveis em Copas do Mundo e Euros. E eu vou citar 2 fatores aqui. O primeiro deles é a falta de diversidade dentro de campo. Os jogadores da Sérvia, quase todos, são altos, fortes, bons de jogo aéreo, mas isso deixa o time previsível e lento. Outro fator que a gente não pode desconsiderar, talvez o principal fator, é em relação aos treinadores. A Sérvia teve uma infinidade de treinadores nos últimos 15 anos. E eu vou citar aqui 2 exemplos. Um dos exemplos é o treinador holandês Dick Advocaat, que já treinou seleções como a própria Holanda, Rússia e Bélgica, chegou para classificar a Sérvia para a Euro 2016, mas a campanha foi desastrosa. O ambiente era tenso. Ele pediu demissão após só 4 jogos, um fiasco total. E o treinador atual também, o Dragan Stojkovic, que é um dos maiores jogadores da história da Iugoslávia e um técnico promissor com passagens pela Ásia, classificou a Sérvia para a Copa do Mundo 2022 com futebol ofensivo. E um parênteses aqui, talvez um dos melhores momentos da Sérvia nesses últimos anos aí foi a classificação para a Copa do Mundo de 2022. A Sérvia estava no grupo de Portugal. Portugal precisava só de um empate para se classificar diretamente. O jogo no Estádio da Luz, em Lisboa. Portugal saiu na frente, Tadic empatou o jogo e no finalzinho do jogo o Mitrovic de cabeça virou o jogo para a Sérvia. A Sérvia passou Portugal, classificou direto para a Copa do Mundo e jogou Portugal para a repescagem. Mas não conseguiu repetir mais esse grande jogo que fez contra Portugal. Então o Stojkovic não vem fazendo um grande trabalho. Ele é mais um retrato do potencial desperdiçado por essa seleção. Tem outra coisa que eu queria falar para vocês aqui. A seleção da Sérvia é um daqueles casos que faz a gente pensar, será que talento sozinho basta? Eu acho que nesse momento, todo mundo deveria ter consciência que não basta. Se você não tiver organização, você vai sofrer. Com tantos craques, tantas gerações promissoras e até conquistas nas categorias de base, era de se esperar mais. Mas entre política, má gestão e falta de visão tática, a Sérvia virou um desperdício de talento de futebol recente. E muita gente fala sobre a seleção da Bélgica. Eu queria trazer isso para vocês também nesse finalzinho de vídeo. A Bélgica foi um desperdício. A Bélgica não foi tudo aquilo que a gente imaginava. Mas na minha opinião, essa é a opinião pessoal, a seleção da Sérvia nos últimos anos foi um desperdício maior do que a própria seleção da Bélgica. Porque a Bélgica chegou a uma semifinal de Copa do Mundo em 2018, chegou a umas quartas de final em 2014. É óbvio, não fez grandes Eurocopas, mas não teve títulos. Mas teve resultados, teve alguns resultados bons, alguns jogos bons, algum lapso, eliminou o Brasil em 2018 aí, quando chegou no semifinal. A Sérvia nem isso, a Sérvia não passou em fase de grupos nenhuma quando se classificou para a competição. Então, na minha opinião, a Sérvia é o maior desperdício se você pegar talento versus o que ela fez com esse talento. E foi isso, pessoal. Se você curtiu o vídeo, deixa o like, comenta aqui embaixo se você concorda que essa seleção tinha tudo para ser gigante e fracassou. Qual a sua opinião? Qual jogador você acha que mais decepcionou com a camisa da Sérvia? E se inscreva no canal para acompanhar mais conteúdos como esse. A gente fala de futebol com profundidade, sem filtro. E até o próximo vídeo. Falou!